Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até Englaim. E haverá locais próprios para estender as redes, e os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. E o segundo efeito abençoador da volta da glória de Deus em meio ao seu povo é abundância, que procede da providência divina. A cena anterior era daquele deserto, e de águas que não podiam ser bebidas, que estavam no deserto, mas que não podiam ser bebidas, e que impediam que a vida prosperasse. Mas agora a cena é peixes em abundância, pescadores, redes espalhadas pela região. E uma comparação é feita com o chamado Mar Grande. O Mar Grande na Bíblia é o Mar Mediterrâneo, tá? E como as regiões que beiram o Mar Mediterrâneo eram prósperas e são prósperas, da mesma maneira a região que estava morta teria prosperidade para aqueles que estavam vivendo debaixo da luz da glória do Senhor. E a Bíblia nos ensina, o que ela está ensinando para a gente, não é que a gente vai ficar rico quando o Senhor entra no templo do nosso coração. Não, rios de água viva vão fluir de dentro da nossa alma, como Jesus disse, mas o Senhor vai começar a colocar debaixo da providência dEle a nossa vida. E que Ele vai cuidar dos detalhes, porque a gente está debaixo da providência de Deus. Deus passa a ser o nosso provedor. Não quer dizer que você vai ficar rico, gente, que não vai ter doença, que não vai ter problema. Não, você vai ter um provedor, alguém que está ao seu lado, que sustenta a tua vida, no dia bom e no dia ruim. Eu me lembro que quando Deus tocou o meu coração, me chamou ao ministério, isso aconteceu com 12 anos, com 14 eu comecei a namorar com a Cleusa, né? Jovenzinho demais, né? Casei com 21, tá? Então 14 anos eu comecei a namorar com a Cleusa. E naquela época, a Cleusa, ela tinha um padrão de vida muito melhor do que o meu padrão de vida, né? Então, 14, 15, quando então eu cheguei aos 16, que meu pai se separou da minha mãe, então o meu padrão de vida foi lá para baixo, né? Porque a gente tinha que viver com 30% do salário do meu pai. E aí, então, essa era uma coisa muito difícil, muito complicada. E eu me lembro, porque eu já tinha a vocação, e várias vezes eu disse para ela: você tem certeza que você quer namorar comigo? Você tem certeza que você quer casar comigo? Porque eu vou ser um pastor. Eu não vou ter o padrão de vida que você tem na sua casa. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser o sustento. Eu não sei como é que vai ser. E eu confesso para vocês que eu era, naquele tempo, muito preocupado com o sustento. Eu quero dizer para você que o Senhor sempre proveu, tanto naqueles tempos difíceis, quando o papai saiu de casa, porque nunca faltou nada, quanto continua provendo abundantemente até hoje, porque a gente vive debaixo da providência de Deus. Eu confesso para vocês que depois de velho, e eu comecei a pensar na aposentadoria, eu não sei se é uma crise de todo velho, né? Mas eu tenho que falar para você, né? Eu fiz 62 anos, vou fazer amanhã, então aqui a gente fica pensando, e quando eu me aposentar, como é que eu vou me sustentar, como é que vai ser? E gente, eu já pensei tanta coisa, você não pode nem imaginar. Aí um dia eu levei uma bronca de Deus, falei assim: filho, te falta alguma coisa? Não. Quem te sustentou todos os dias da sua vida foi o Senhor. Então por que você não confia que eu também vou te sustentar até o final dos seus dias?
Sabe, queridos, uma das coisas tremendas que a Bíblia vai ensinar para a gente é que quando o Espírito de Deus está em nós, e o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, a gente está debaixo da providência divina, porque a gente passa a ser propriedade exclusiva de Jesus Cristo, e Ele como propriedade, como proprietário, Ele é o provedor, Ele é o responsável. E aí a gente vai perceber as marcas das bênçãos do Senhor ao longo da nossa jornada. Olha para a tua vida, você vai ver as marcas da graça de Deus na tua vida. Como, de uma maneira tremenda, essa providência divina já se revelou de inúmeras maneiras na sua história. Olha só o que o livro de Joel diz, capítulo 3, 18, que é um texto paralelo desse. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, e das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Ah, como é bom a gente poder entender que o Senhor nos convida a lançar-nos debaixo da sua providência. Ora, maná vai cair do céu, se for preciso. Ora, Deus vai abençoar as mãos com o seu trabalho. Ora, Deus vai fazer coisas inusitadas, abrindo portas ou fechando portas, porque Deus que abre portas também fecha, para abençoar você. E aí a gente diz: Senhor, me mostra o próximo passo, porque eu quero estar debaixo da tua direção, porque debaixo da tua direção a providência de Deus se revela. E aí a gente chega ao final desse texto, e o final desse texto fala sobre influência, e aqui os versículos 3, 4, 5 e 6 dizem assim: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e quando ia mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. E mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. E mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? E levou-me então de volta à margem do rio. O terceiro efeito abençoador da glória do Senhor, da presença do Espírito Santo no meio do seu povo, é a influência que esse povo passa a ter na sociedade. E isso pode ser notado em alguns aspectos dessa visão. O primeiro deles é a profundidade do rio, que procede do templo, mas que à medida em que se afasta do templo, ele fica mais fundo, mais profundo. E parece ser uma imagem incoerente, pois o rio não tem afluentes. Toda a água desse rio, nessa visão, procede do trono. Então, como é que ela vai ficando mais funda, se ela não tem afluentes? E por que fica mais funda a cada 500 metros? Parece que o anjo estava tão preocupado que o profeta atentasse para isso, que ele pergunta, depois de mostrar e medir a profundidade, mostra a distância e mede a profundidade. Ele diz assim: você está prestando atenção nisso? Você está vendo isso? Então o anjo revelador, ele fez questão de dizer: isso aqui é importante, presta atenção nisso. Algo extraordinário está acontecendo. O rio de Deus ficava maior à medida em que ele se distanciava do templo. E quando nós olhamos para esse texto, a gente vai entender aquilo que Jesus estava tentando dizer
que quando nós recebemos a Ele como Senhor e Salvador espiritual, nós nos tornamos em templo do Espírito Santo. E aí a gente consegue entender como é que o rio de Deus pode aumentar. Por quê? Porque nós, inseridos neste mundo, somos a manifestação viva da glória de Deus, que influencia pessoas e leva salvação aos homens. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, 19 e 20, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Jesus nos comprou morrendo na cruz do Calvário. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É o seguinte, olha, cada vez que o Espírito Santo de Deus entra na sua vida e você se torna um templo vivo, rios de água viva nascem e brotam de dentro de você. E aí você se soma à multidão dos salvos, e esses rios de água viva se juntam com aquele que está vindo do trono de Deus, e por isso vai ficando mais fundo e mais fundo. Abençoa e influencia e leva a salvação. Uma segunda cena dessa visão que nos permite entender essa questão da influência é quando ele diz assim: mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal, É interessante porque onde a vida foi restaurada, o Senhor deixa locais de concentração de sal, para que possa haver sabor e preservação no meio da sociedade, porque esse é o papel do sal, ele dá sabor, e era naquela época a única maneira de preservar qualquer coisa. E foi justamente isso que Jesus ensinou em Mateus 5, versículos 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E aqui o Senhor está dizendo assim: gente, seja cheia do Espírito Santo, povo de Deus, seja cheio do Espírito Santo, porque só assim vocês vão fazer diferença na sociedade, porque a vida que brota da graça de Deus, que transborda do seu coração, abençoa. Eu estou olhando aqui para esse negócio aqui, eu confesso para você que eu achei feio para chu. Eu não sei você, mas eu achei esse cubo aqui feio para chu, né? E quem está assistindo na televisão, se você está assistindo na televisão, tem hora que essa luzinha brilha e distorce toda a imagem que a gente está vendo aqui, tá? Mas depois eu entendi a concepção do artista, porque a Bíblia diz, né, que o amor tem profundidade, altura e largura, e que o amor tem que ser concreto. Sabe, quando a gente é cheio do Espírito Santo, e é por isso que a gente está nessa campanha do 4K, amor em alta definição, um amor que se torna concreto, há uma mobilização de Deus em nós, e essa influência abençoa, e coisas começam a acontecer. Eu ouvi de uma célula, né,
que um vizinho, um comerciante, vizinho de um dos membros dessa célula, a casa dele, que era também o seu negócio, pegou fogo. E aí a célula se uniu para dizer assim: nós vamos ajudar. E foram lá e já conseguiram toda a mobília para casa nova, mas não tem casa nova. Então disseram: não, temos que reconstruir a casa dele. E aí já conseguiram boa parte dos materiais de construção, e agora vão terminar de conseguir os materiais e vão construir aquela casa de novo. E você vai dizer: mas como é que uma célula, um grupinho pequeno de gente faz isso? Porque quando a gente é cheio do Espírito, a gente influencia. E um começou a falar com o seu amigo, com o seu vizinho, com o colega de trabalho, com a empresa que conhecia, e alguém disse: não, esse negócio eu quero ajudar, eu estou dando areia, eu estou dando cal, eu estou dando cimento, eu estou dando isso, e de repente eles estão ganhando, e estão começando, e agora estão dizendo: gente, nós vamos fazer um mutirão, nós vamos construir. E eu disse: eu também quero ajudar. Por quê? Porque rios de água viva fluem de dentro do nosso coração, que se soma ao rio de Deus, e nós começamos a levar vida, a levar bênção, a levar transformação no meio onde a gente está colocado. A gente vive num tempo em que se olha a vida no Espírito Santo como algo que está no âmbito da vida privada, e que quase se proíbe o cristão a olhar o mundo na perspectiva de uma cosmovisão cristã. Eu quero dizer para você que a Bíblia não apenas afirma que devemos ter uma cosmovisão cristã, como também devemos influenciar o mundo que vivemos, porque por mais plural que ele seja, ainda pode-se levar vida, esperança, graça, amor e bem, porque se não fizermos isso, deixaremos de ser sal e luz nessa terra. Por isso, como templos do Espírito Santo, a gente tem que levar vida, salvação, bênção, valores, porque flui de dentro da gente. A gente não faz porque é planejado, nasce, brota. E o Senhor está convocando um povo para ser agente de transformação, gente que dá sabor e que traz preservação à vida. E termino aqui com uma terceira figura aqui desse texto, onde ele fala das árvores frutíferas, no capítulo do versículo 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão, e todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, e seus frutos servirão de comida, e suas folhas de remédio. E ainda que esse texto tenha conexões com o Apocalipse, lá com a árvore da vida, com o rio que procede do trono de Deus, lá dos tempos finais, a gente pode entendê-la que antes da consumação dos séculos, esse texto fala de uma expressão de influência do povo de Deus, que em nome de Jesus, de uma maneira perene, precisa alimentar, precisa levar cura, precisa levar a palavra, precisa levar o bem, precisa levar o amor, precisa levar a misericórdia, no poder do Espírito Santo, para que haja bênção nessa terra. E eu queria dizer para você que hoje o Senhor nos convoca a tomarmos algumas decisões importantes. A primeira decisão que eu e você precisamos tomar é que a nossa vida precisa ser cheia da graça de Deus. Não importa o que você faz ou quem você é, se a tua vida não estiver cheia da graça de Deus e do Espírito Santo, você está vazio e está seco. E sabe, alguém vazio e seco se torna amargo, difícil.
Mas quando a gente está cheio da graça, cheio do poder, da inspiração do Espírito Santo na nossa alma, algo de bom flui. Então a primeira coisa começa com você. Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Deixa Jesus ser o Senhor dos teus negócios. Deixa Jesus ser o Senhor da tua história, da tua família. Que Ele te ensine a tomar as decisões segundo a sua vontade. Creia que há um Deus que fala, que responde. Eu acho que num tempo como esse que a gente está vivendo, a gente precisa, em primeiro lugar, de revelação. Senhor, qual é o próximo passo? Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente começa a fazer planejamento de final de ano, né? Essa semana a gente estava sentado aqui para conversar de planejamento para o ano que vem. Eu falei, gente, só se Deus revelar. Não é verdade? Vamos falar a verdade. Vai estar aberto, vai poder fazer isso, não vai poder, vai voltar, não vai voltar. A gente precisa de revelação de Deus, discernimento espiritual. Olha, não tem mecanismo humano que nos dê aquilo que nós estamos precisando. Não tem. Então deixa Jesus entrar. Você precisa de sabedoria. Porque os recursos são poucos. E como é que a gente otimiza os recursos num tempo de escassez? A gente precisa de sabedoria. A gente precisa da providência de Deus. Aí eu vejo esse Covid como se Deus estivesse dizendo para a gente, né? Vocês se acham tão fortes assim, que um bichinho microscópico, né, que tem uma estrutura biológica ínfima comparada à estrutura biológica do ser humano, para o mundo, para tudo, para tudo. Você precisa da minha providência até para comer. 13 milhões de desempregados nessa nação. Se não for a providência de Deus, a certeza de que a gente está na palma da mão de Deus, como é que vai ser? Se não for o discernimento espiritual, alguns de nós vão ter que nos reinventar, porque as nossas profissões vão mudar. Basta olhar para a igreja teve que mudar em uma semana o seu jeito de ser de centenas de anos. Se não tiver graça de Deus, como é que a gente faz isso com as nossas profissões? Eu quero dizer para você que o mundo está dizendo que você precisa da graça de Deus e que você precisa de uma inundação do Espírito Santo dentro do seu coração e que sem Jesus não dá. Sem essa revelação de Deus, sem essa bênção de Deus, não dá. E se você está buscando isso com toda a sua alma, então eu quero dizer para você, você precisa ser uma bênção nessa terra. Porque Deus não nos dá a sua providência só para a gente guardar no armário. O Senhor vai dar para você abençoar pessoas, para você treinar pessoas, para você ajudar a sustentar pessoas, porque a providência de Deus vai vir para a sua vida, mas ela não vai parar ali. Se você quiser que ela se multiplique, você tem que começar a abençoar a vida dos outros que estão ao seu redor. E isso é uma corrente maravilhosa, transformadora, que muda a concepção. A gente vive num mundo privado, onde cada um cuida de si, todo o resto que se lasque. Vou falar o português, claro. Mas Deus está dizendo, não é isso que eu quero do meu povo, não. Cuida do teu irmão. Lembra lá no livro de Gênesis, ele vai perguntar, o Senhor vai perguntar para Caim, não é? Onde está o teu irmão? Abel.
Ele respondeu: sou lá eu, cuidador do meu irmão? E a Bíblia vai ensinar, todos nós somos cuidadores uns dos outros. E Ele vai despertar você. E essa campanha do 4K é exatamente isso. Quem o Senhor desperta você para abençoar? Quem você é despertado para mobilizar gente para abençoar? E aí a gente começa a impactar a sociedade. Porque é uma contracultura, é uma cultura diferente. É uma cultura que diz assim: tem jeito da gente ver coisa boa acontecendo nessa terra, porque os prenúncios daquilo que Deus um dia vai fazer na eternidade já começaram naqueles que têm rios de água viva fluindo no seu coração.